Olá, pessoal! Eu espero que todos e todas estejam bem. Na aula de hoje, falarei de forma mais aprofundada sobre o plano de ensino. Na aula anterior, eu falei então sobre o planejamento de ensino, mas também sobre o plano de ensino. Então, no discurso escolar, planejamento e plano de ensino aparecem por muitas vezes, nas entrelinhas, como sinônimos. Uma vez que os educadores, majoritariamente, então eles se utilizam desses verbetes no cotidiano pedagógico como se o fosse, Então, há uma relação íntima entre eles, porém, faz-se necessário explanar as especificidades de cada um desses termos. Então, vou falar um pouco sobre isso agora no início da nossa aula, Que o planejamento, ele trata de um processo que envolve toda a atuação pedagógica, tanto do educador quanto do educando. E ele é definido como a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e situações, o tempo todo, envolvendo então uma permanente interação. O plano de ensino, por sua vez, ele é um documento elaborado pelo docente, contendo a sua proposta de trabalho, então, numa área ou uma disciplina específica, Esse tipo de plano, ele organiza o conjunto das experiências de sala de aula e extra-classe, então, a serem promovidas sob a orientação de um professor, ou melhor, do professor, em um ano letivo. A ideia de planejamento, então, ela persegue um objetivo, uma finalidade. Então, por isso, é preciso saber onde se deseja chegar e o que se deseja ensinar. O ato de planejar, ele não se resume à ação mecânica de um trabalho burocrático, Como um preenchimento de fichas sobre os conteúdos, objetivos, metodologias, recursos e avaliação. Não é isso. Nesse sentido, o planejamento, ele corresponde a um conjunto organizado de intenções, de ações, que busca alcançar determinado objetivo. Ele é um processo contínuo de tomada de decisão, então, a prática pedagógica. A ação de planejar, então, ela não é uma atividade neutra, por isso a concepção, então, desse ensino crítico e transformador. É uma condição primordial, então, para a construção de um trabalho, de planejamento com base na participação e na problematização. Ou seja, que ouse dar oportunidade ao aluno reelaborar os conteúdos do saber sistematizado, com vistas à produção de novos conhecimentos. Então, o professor, professora, pode organizar 3 tipos de plano de nível de abrangência, que é o plano de curso, de unidade de aula. O plano de curso, ele é global, ele é a previsão de uma gama de conhecimentos a ser alcançado por uma turma em determinado período, E o plano de unidade é uma especificação do plano de curso, O plano de aula é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia, Ou seja, as realizações diárias visando a concretização dos planos anteriores, O plano de aula, então, é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula, ou também pode ser por um conjunto de aulas, Corresponde a um nível de maior detalhamento e objetividade, então, do processo de planejamento didático. É a orientação para o que fazer no nosso cotidiano enquanto professor-professora. Então, por essa síntese, percebe-se, então, que o período de planejamento em cada um dos planos se diversifica. Assim, então, o plano de curso ele é mais amplo, podendo ser anual ou semestral. Já o plano de unidade, ele é menor, ele pode ser bimestral ou mensal. E o plano de aula, ele é mais próximo e específico do dia letivo, que se aproxima. Todavia, então, para que esses planos sejam eficazes, dependerá da organização, da coerência e flexibilidade. A construção de um plano, ele preza por uma organização, coerência, a fim de evitar receitas prontas e improvisação. Então, nesse viés, contribui para a realização dos objetivos desejados. A flexibilidade, ela possibilita os reajustes necessários, Sendo assim, permite mudanças, ressalvas, adicionar ou suspender algum elemento previsto, Em um sentido mais amplo, o plano de aula, ele se efetiva, então, tendo como um eixo norteador os programas de aprendizagem que são elaborados por diferentes docentes, organizados, então, por áreas de conhecimento, ou por anos de escolarização. Esse plano de aula e o plano de ensino, são usadas os parâmetros curriculares nacionais, e as bases também curriculares nacionais.
O planejamento, então, é uma oportunidade de agir, de pesquisar e refletir sobre os fatos, né? E, de certa forma, também prever as ações. Então, nesse sentido, eu vou falar para vocês da importância da palavra reflexão, que vem do verbo latino reflectire, que significa voltar atrás. Refletir, então, é um ato de retomar, de reconsiderar dados disponíveis, revisar, vasculhar, então, numa busca constante de significado. É examinar, prestar atenção, analisar com conteúdo. E isto é filosofar também, né? Aqui eu chamo a atenção de vocês sobre a importância da palavra reflexão no planejamento de educação e na nossa prática docente, né? Pois não é uma reflexão qualquer, mas é um aspecto articulado, isto é um planejamento que busca prever e tomar a decisão sobre o que se pretende fazer na educação. Por exemplo, o que vai fazer de fato nessa área, né? Como vão fazer e analisar a realidade, né? Em seguida, como vão realizar as ações necessárias e ainda o que foi de fato alcançado do planejamento realizado. São perguntas importantes de se fazer, né? Então, nos dias de hoje, é fundamental o professor fazer seus projetos pedagógicos, né, e plano de aula alinhados, então, com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né? Com vistas a enriquecer as suas práticas em sala de aula, bem como assegurar também os direitos de aprendizagem. Muitos são os modelos, né, de plano de ensino que são utilizados pelos professores e professoras, né? Como exemplo, nós temos o nosso plano de ensino, que está disponível no e-aula, né? Na parte introdutória da nossa disciplina. Também deixei um modelo de plano de ensino de filosofia para vocês olharem, né, como exemplo. E como se trata de um planejamento anual, todos os itens apresentados, eles são redigidos de forma mais sucinta, né? Cabendo os planos de aula serem feitos no decorrer do ano letivo, né? Onde vai ser mostrado muito mais os conteúdos, né, especificados, o desenvolvimento metodológico, né, e mais profundamente também os conteúdos. Então, isso no decorrer do ano letivo, né, o plano de aula. Contextualizando, então, né, com os períodos históricos agora, eu quero lembrar para vocês, né, que a disciplina de filosofia antes ela não era obrigatória, né? Só a partir de 2008 é que foram atendidas as reivindicações dos profissionais da área em todo o país, né? Que almejavam o retorno da disciplina no ensino médio. Então, a filosofia, ela integrou os currículos e os projetos políticos pedagógicos das escolas do Brasil, então, agora na condição de uma disciplina obrigatória, ainda bem, né? Então, no período de 2011 a 2012, houve uma etapa de implementação e que nota-se que durante esse período histórico de efetivação dos PCNs, né, por exemplo, parece coincidir com um marco regulatório para a obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio. Então, vale ressaltar aqui que a conquista da obrigatoriedade do ensino de filosofia no Brasil foi fruto de lutas, né, de debates, de projetos que muitos professores e profissionais da área se engajaram, né? Como eu já falei na nossa primeira webconferência, é importante falar aqui também, né, que a filosofia ela possui vínculos indissociáveis com a educação, né? De maneira que a filosofia da educação só poderá prestar um serviço à formação dos educadores e educadoras, né, na medida em que contribuir para que os educadores adotem essa postura reflexiva para com a problemática, né, educacional. Então, os conteúdos escolares, eles não são informações, fatos, conceitos, ideias, né, etc., que sempre existiram na sua forma atual, registrada nos livros didáticos, eles nem são estáticos e definitivos, né? Os conteúdos, eles vão sendo elaborados e reelaborados conforme as necessidades práticas de cada época histórica, né, e os interesses sociais vigentes em cada organização social, em cada momento histórico, né. Então, com vistas na atual condição do ensino de filosofia, que tem buscado, então, agregar situações do contexto local, né, entende-se que seu papel é a formação humana, então, voltada para a consciência crítica, no sentido de fazer com que o aluno se perceba como uma consciência que se posta diante de uma determinada força hegemônica, né? Eu sempre lembro aqui o professor Libânio, que eu já mencionei em aulas anteriores, ele aponta que o aluno passa por estágios no processo de aprendizagem, sendo o primeiro estágio denominado de assimilação, cujos resultados são manifestações e modificações que acontecem interna e exteriormente no sujeito,
porque, por conseguinte, né, ele internalizou a aprendizagem. Então, a função da aprendizagem escolar vai depender do planejamento intencional das aulas do professor. A aprendizagem escolar, ela é uma atividade planejada, intencional e dirigida, e não algo casual e espontâneo que eu possa copiar de alguém, né? A aprendizagem e ensino formam uma unidade, mas não são atividades que se confundem uma com a outra, né? A atividade cognoscitiva do aluno é a base e o fundamento do ensino. E este dá direção e perspectiva, então, àquela atividade por meio dos conteúdos, dos problemas, dos métodos, dos procedimentos, então, que são organizados pelo professor em situações didáticas específicas. Então, planejar envolve questionamentos acerca da consecução dos fins da educação. Se é dever do Estado, então, ofertar a educação gratuita, precisamos questionar que tipo de educação está sendo ofertada. Que tipo de cidadão, de cidadã, a escola está formando e para qual fim, né? Essas e outras indagações são necessárias para uma abordagem sobre os aspectos educacionais, né? O que a legislação pretende com o objetivo dado à filosofia, né? Que pretende uma formação necessária ao exercício da cidadania? Será isso mesmo, né? Se considerarmos que a função da escola é contribuir com a formação intelectual do sujeito, sendo o professor, a professora, então, o principal veículo para que esse objetivo seja atingido, o planejamento, então, das aulas e das atividades escolares são fundamentais, né? Planejar, então, esse processo educativo é planejar o indefinido, porque a educação também, ela não é um processo cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, determinados ou pré-escolhidos, né? Como se fossem produtos decorrentes de uma ação puramente mecânica, né? E impensável. Não é assim na nossa prática, né? O ensino de filosofia é também um desafio filosófico, na medida em que quem ensina filosofia, né, deve se perguntar como levar o aluno a se sentir desafiado, ao mesmo tempo em que sabe que tal desafio não poderá ser respondido. Há aqueles, então, que escolheram esse desafio, que são professores, pesquisadores, filósofos, filósofas, né? Mas há aqueles para quem esse desafio é alheio. Então, é possível ensinar, transmitir ou contagiar os alunos com esse interesse? O que vocês acham? Bom, eu vou ficar então por aqui. Na próxima aula eu vou falar mais especificamente sobre o plano de aula, né? E projetos de ensino e aprendizagem. Eu desejo para vocês uma ótima semana de estudos. Um abraço e até